hashtag 026, Apocalipse, estudando as profecias. As doutrinas censuradas na igreja de Pérgamo, que nós já vimos, a igreja de Pérgamo tem como tônica o arrependimento, né? O aconselhamento é o arrependimento. Eram, sem dúvida, semelhantes às suas tendências, levando à idolatria espiritual e a um ilícito contra em contato entre as igrejas, a igreja e o mundo. E foi esse espírito nefasto que produziu finalmente a união entre os poderes civil e eclesiástico. Nós vamos ver que esse problema é um problema seríssimo, que nós vamos rever isso de novo mais adiante, como isso trouxe um desastre para os homens na face da terra. Essa união entre o poder civil e o poder eclesiástico, que começou mesmo aqui na igreja de Pérgamo, né? Na fase em que Constantino se converte, né, ao cristianismo e passa a usar o cristianismo como instrumento de mal contra os cristãos, porque o cristianismo estava se alastrando pelo mundo. Bom, e isso culminou na criação do papado, que ocorreu, como nós vimos, por volta do ano 538, estabeleceu o papado. Bom, então, daí a significação de arrepende-te, disciplinando ou expulsando os que defendem essas perniciosas doutrinas, né? A doutrina da união do Estado com a Igreja. O Cristo declarou que, se não fizesse, ele mesmo tomaria o caso em suas mãos, que viria e batalharia contra eles, os que defendiam estas doutrinas nocivas. Infelizmente, o que a gente vê hoje no mundo é isso, né? Os homens de Deus estão lá dentro da política, sabe? Lá Deus fazendo o quê? Coisa boa não é, senão não haveria esse embate aqui, né? Que vai culminar com um desastre tremendo para esses homens. Bom, e toda a igreja se tornaria responsável pelos males praticados por esses heresiarcas que albergaram no seu meio. É o crime da conveniência, né? Aquele pensamento de César, né? Que não precisa ficar replicando aqui, que todo mundo sabe, né? Mas ele diz aqui, finalmente a promessa, ao que vencer, é prometido que há de comer o maná escolhido. Melhor, o maná escondido. Né? E como sinal de aprovação, há de receber do seu Senhor uma pedra branca, com um novo nome, e preciso gravado nela. Não se pode exigir muito na exposição acerca do maná escondido e de um novo nome, que não é conhecido senão por aquele que recebe. Mas tem havido muitas conjecturas sobre esse ponto e é justo esperar uma explicação para todas elas. Aqui estamos falando baseado nos maiores expositores da Bíblia Sagrada, os maiores pensadores bíblicos de todo o mundo, porque são homens de Deus que vieram para a Terra para fazer esse trabalho, né, para esclarecer. A maioria deles explica que o maná, a pedra branca, o novo nome, são bênçãos espirituais que os cristãos já podem desfrutar nesta vida, apesar de todos os sofrimentos. Mas, como todas as outras promessas,
ao que vencer também essa se refere, sem dúvida, ao futuro e será dada quando chegar o tempo de os santos serem recompensados pelo Cristo de Deus. Talvez essas palavras de Arthur Bromfield, famoso estudioso das profecias do Apocalipse, sejam satisfatórias. Os comentadores pensam geralmente que isso se refere a um artigo, costume judicial, que era lançar uma pedra negra numa urna quando se pretendia condenar, e uma pedra branca quando o preso deveria ser liberto. Mas este é um ato tão distinto de dar-te uma pedra branca e estando dispostos a concordar com o que pensam que se refere a um costume diferente, que não é esse. Realmente, esse costume é relacionado com muita propriedade com o caso que temos adiante de nós, no Apocalipse, que é, nos tempos primitivos, quando a viagem era difícil por falta de lugares de alojamento público, os particulares exerciam em larga escala, a hospitalidade, acolhia aqueles viajantes, né? E disso encontramos frequente vestígio em toda a história, em particular no Velho Testamento da Bíblia. As pessoas que se beneficiavam desta hospitalidade e aquelas que as praticavam, frequentemente contraíam hábitos de amizade e consideração mútua. Tornou-se costume legado entre os gregos e romanos dar aos hóspedes algum sinal particular que passava de pais a filhos, que garantia a hospitalidade e bom tratamento sempre que era apresentado. Imagina, naquele tempo não tinha hotel por aí, ou pousada para ficar, quando se fazia uma grande viagem, né, ou a pé, ou em cima de um animal, e precisava de uma acolhida, se fazia dessa maneira. Bom, este sinal era geralmente uma pedra ou seixo cortada no meio, em cujas duas metades, tanto o hospedeiro como o hóspede escreviam seus nomes, trocando-as depois entre si. A apresentação desta pedra era bastante para assegurar a amizade para si e para os descendentes, sempre que de novo viajassem naquela direção. É evidente que essa pedra deveria ser bem guardada e os nomes escritos nelas cuidadosamente ocultos para que outros não obtivessem os privilégios em vez das pessoas a quem eram destinados. Para terminar, aliás, é natural, portanto, a alusão a este costume com as palavras do texto do Apocalipse, uma alusão. Darei de comer do maná escolhido e depois disto, tendo feito participante da minha hospitalidade, fazendo, portanto, meu hóspede e meu amigo, eu o presentearei com a pedra branca e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Eu lhe darei o penhor da minha amizade sagrada, inviolável, conhecida somente por mim. Sobre o nome, diz o intelectual inglês, eu vou ler, não vou saber pronunciar perfeitamente o sobrenome, mas Aldous Leonard Huxley, que é Huxley. Ele diz, Jacó é um intelectual famoso aí, já se foi. Jacó, depois de sua vitória, ganhou o nome de Israel. Ele lembrou disso nessa passagem aqui.